Estamos de volta com a Programação Nacional. Nós estamos aqui hoje com o Paulo Scaff, estamos falando aqui sobre a questão da educação, sobre a economia, a indústria e também a questão da política. Aliás, sobre a política, eu gostaria agora de entrar um pouco nesse meio. Nós temos aí os piores índices na questão política no mundo, né, segundo dados aí da Transparência Internacional. Corrupção enorme no nosso país, né? E a gente tem realmente um desgaste enorme no cenário político hoje nacional. Como é que o senhor vê tudo isso? O que fazer para a gente poder melhorar essa situação, na opinião do senhor? Eu acho que está sendo feito. Não é engano pensar que a corrupção começou hoje, porque a gente está lendo nos jornais. A corrupção foi uma doença que vem de longe. O que nós estamos lendo nos jornais, na imprensa, vendo que está havendo providências contra a corrupção. E aí a doença aparece, não é? Então eu vejo com bons olhos esse momento. É lógico que nos entristece, nos desanima, nos chateia ver esses escândalos todos de corrupção, esses absurdos todos, mas isso significa que se pôs a mão na ferida, o que é positivo. Então nós temos que realmente eliminar o máximo possível a corrupção no Brasil e também temos que pensar que o Brasil também não vive só desse tema, temos que enxergar outras questões. Isso tem tomado bastante o espaço ao longo desses últimos anos. Acho que as instituições estão funcionando, estão cumprindo o seu papel, polícia, justiça, Ministério Público. Agora nós temos que olhar um Brasil de crescimento, de geração de empregos, de desenvolvimento, de tecnologia, de avanços. Enfim, mudarmos um pouco a direção das manchetes, das nossas atenções, sem deixar ou sem permitir que essas instituições deixem de cumprir o seu papel, que, aliás, não é uma operação de combate à corrupção que resolve o Brasil. Isso tem que ser uma coisa permanente a vida toda. Durante toda a vida deveria ter sido feito isso, e se começou agora com rigor, ótimo, e que se permaneça de uma forma rotineira, ou seja, faz parte da rotina dessas instituições cumprir o seu papel, respeitando o direito individual das pessoas, não acusando sem provas a ninguém, não é? Mas tendo provas, com indícios, com investigações, com julgamento e condenação, punir com rigor absoluto aqueles criminosos que cometem a corrupção. Então eu vejo que isso está acontecendo. Quanto à questão do cenário político, eu vejo muitas vezes, devido a isso tudo, um certo desânimo das pessoas e dando as costas para a política. Eu quero dizer que não há nada mais belo do que a política. A forma de servir é a política. Política é sinônimo de amar e servir. E é assim que deve ser encarada e enxergada a política. E as pessoas é que decidem. Quando chega uma eleição, você tem que escolher as pessoas, aqueles candidatos que têm esses princípios verdadeiramente. E como avaliar isso? Veja o que a pessoa fez até aquele momento da vida dele. Um candidato que tem 40 anos de idade, tem 50 anos de idade, ele já tem uma história. Aquele que foi honesto, que foi corajoso, que foi dedicado, trabalhador, você já pode imaginar que ele será assim no futuro. E também exemplos ruins durante toda a vida dificilmente vão ficar excelentes no dia seguinte, não é? Então, está na mão da sociedade, está na mão das pessoas escolherem bem. Não adianta dar as costas à política, porque nós somos democratas. Uma democracia vive com política e a política é praticada por políticos. Então, o que nós precisamos é escolher bem estes políticos, esses homens públicos que têm um espírito público, que pensem nas pessoas, que pensem na nação, que pensem no país e que façam com honestidade, com dedicação e busquem resultado naquilo que fazem. Isso é a melhor solução. Então, o que eu recomendaria, a forma que eu enxergo, é que nós precisamos até estimular que na política entrem novas visões, novas pessoas. E quando eu falo novo, não precisa ser uma pessoa novo de idade, novo de visão, pessoas que estão fora da política, que queiram entrar, e aqueles maus costumes que vieram ao longo de décadas aí, que realmente fiquem para trás. Uma história que não vai nos dar orgulho nunca, vai nos envergonhar, mas se vira a página e olha para frente, porque o país, o Brasil, é maior que tudo isso. E nós não podemos também ficarmos perdidos numa história passada e sim olharmos para o futuro e buscarmos solução para os problemas, não ficarmos só nos lamentando deles e não buscando a solução futura.
até o senhor citou a questão da população, da incredulidade em relação aos políticos. Segundo dados aqui que a gente tem, uma pesquisa realizada pela Datafolha indica que 70% dos entrevistados consideram o atual governo péssimo ou ruim. Como o senhor vê esse cenário político atual? Bom, o cenário político atual é esse, onde 70% enxerga dessa forma, nós temos que respeitar. Agora, essas avaliações de governo dependem muito dos resultados. Uma coisa, por dever de justiça, nós temos que reconhecer que de ano e meio para cá, o governo do presidente Michel Temer, tem resolvido, no sentido da retomada da economia do país, da redução do desemprego, do controle da inflação, da aprovação de reformas importantes que foram aprovadas, outras faltam, mas algumas foram aprovadas. Enfim, tivemos coisas boas. A Bolsa de Valores tem batido recorde e, principalmente, o emprego tem retomado. Não na velocidade que nós gostaríamos, mas tem retomado. Então, eu diria assim, que esta avaliação, consolidando esse crescimento econômico, medidas corajosas, essa intervenção do Rio de Janeiro, necessária. Disso, né? É necessária. O exercício da autoridade é necessário. Nós não podemos entregar o país a bandidos, ao crime organizado. E inclusive, entendo que precisa reforçar as medidas no Rio de Janeiro, no sentido de dar poder de polícia às Forças Armadas que lá estão, no sentido de dar poder de busca e apreensão, enfim, dar todas as ferramentas para que realmente o crime seja sufocado lá no Rio de Janeiro. Essas organizações criminosas sejam eliminadas definitivamente. Tráfico de armas, de drogas, enfim. E não é diferente em outros estados. No estado de São Paulo, nós temos organização criminosa, temos locais em periferias que o Estado não está presente. É abandonado lá, está na mão de bandido. Então tem que haver o exercício de autoridade. As leis brasileiras e a Constituição brasileira é para todo mundo. Nós não podemos aceitar que essa área aqui não se pode ter acesso porque quem manda lá é a organização criminosa tal, o tráfico comanda lá o outro lado. Isso não existe, isso não pode existir. Você tem que ter com muita firmeza, eliminar totalmente essa bandidagem que foi longe demais. Os governos permitiram ir longe demais. Quando a coisa avança muito, o choque é um pouco maior. Então tem que se fazer para não chegar num ponto que amanhã não tem mais recuo. Não tem mais como consertar. Tem que até pedir permissão para poder entrar no bairro, né? Tem que ter permissão para entrar em bairro onde tem pessoas armadas, com drogas, cometendo tudo que é tipo de ilícito. Onde é que está o Estado? O Estado brasileiro tem que cumprir. Eu quero lembrar que a segurança pública é de responsabilidade dos estados, dos governadores. Então, a primeira reação, eu sou de São Paulo, esse é um programa nacional. Em São Paulo, o governo do Estado é o responsável pela segurança pública. E é necessário que se tome medidas. Não adianta só estarmos falando de índice de homicídios. Os homicídios baixaram. Esses índices não significam que dão a segurança às pessoas. Não significam que não tem organizações criminosas controlando parte do território paulista, a exemplo de outros estados também. Então é hora do poder público ter a coragem e de enfrentar com rigor e fazer com que a Constituição e as leis brasileiras sejam impostas a todos, a esses bandidos que estão aí pensando que podem ter leis próprias, mas não podem ter, não. Até para a gente já ir encerrando nossa entrevista aqui, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada na questão da economia. O senhor citou aqui a China, a questão da economia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse cenário também da América do Sul que a gente está vivendo, né, em si. Nós temos Venezuela nesse problema completamente destruída, enfim. Você sabe que uma nação, você citou a Venezuela, nós criticamos muito o governo da Venezuela, a forma da condução, mas nós temos que respeitar a nação, o povo da Venezuela. Esse merece todo o respeito. São governos, as coisas passam. Eu espero que mais rapidamente possível essa tempestade, essa fase que a Venezuela passe, ela fique para trás também. Não é? Nós temos exemplos, por exemplo, o Paraguai, um pequeno país que hoje dá exemplos. Um país que está competitivo,
tem mais do que uma centena de empresas brasileiras no Paraguai, investindo no Paraguai, gerando empregos e riqueza no Paraguai. Por quê? Porque tem energia barata, está competitivo, tem poucos impostos, tem poucos encargos sociais em cima da folha, ou seja, quem recebe, para o trabalhador, ele recebe, para quem paga não custa muito mais, porque não tem encargos pesados como tem no Brasil. Enfim, então é um bom exemplo. Temos um exemplo ruim, a não ser seguido, que é a Venezuela, e um exemplo de um país pequeno, um país que até há pouco tempo não era citado como bom exemplo, que é o Paraguai, que está caminhando muito bem e vai melhorar, porque Itaipu, a binacional, que é metade Paraguai, metade Brasil, acaba de pagar suas dívidas em 2023. Então vai entrar para o bolso do governo paraguaio, da binacional Itaipu, 1 bilhão 150 milhões de dólares todos os anos, a mais. Então o Paraguai está indo bem e vai ficar ainda melhor nos próximos anos. Então esse é o cenário. Quando se tem uma administração boa, se tem prioridades e se prioriza o trabalho, o emprego, o empreendedorismo, se faz as coisas com seriedade, o resultado vem. Paulo, gostei muito de entrevistá-lo. Obrigado pela sua presença aqui no Ação Nacional. Eu que agradeço a você, Júnior, e agradeço a todos que nos assistiram aí e desejo a todos muito sucesso, muita paz, saúde e, acima de tudo, felicidade a todas as pessoas e famílias que nos acompanharam. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional, que volta na semana que vem a discutir mais um assunto para você. Até lá.